Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje nós vamos resolver aqui o exemplo 06, que consiste em uma placa com furo, e o objetivo é o cálculo da tensão propriamente dita na região do furo, ou seja, naquela região em que a concentração de tensão atua devido a essa descontinuidade. Os dados de entrada são esses, os dados de carga, os dados geométricos, o próprio fator de concentração de tensão e o limite de escoamento. Tá? Então, vamos lá calcular. Olá pessoal, vamos resolver agora o exemplo 06, que consiste num componente que está submetido à tração, cujos dados de entrada aqui se encontram, ou seja, é um componente com uma descontinuidade, nesse caso um furo circular, e a gente vai ter que descobrir aqui basicamente qual é a tensão no ponto mais crítico desse componente. A gente viu em aulas anteriores que existe um determinado fluxo de tensão, tal como o fluxo de um fluido, né? Mas agora falando de um sólido, um fluxo de tensão, tal que quando esse fluxo encontra uma descontinuidade, ele se intensifica. Nesse caso aqui, então, especificamente para o nosso caso, se a gente tivesse somente a parte da direita considerada, né? Então vamos colocar aqui como se a gente tivesse só a parte direita aqui, a gente teria o fluxo de tensão desse jeito aqui, ó. Deixa eu só acentuar isso. Desse jeito aqui, ó. Não linear. E a gente continuaria tendo a carga P aqui. E a mesma coisa para esse lado de baixo aqui, tá? Então, ou seja, na descontinuidade, a tensão é intensificada, ou seja, há uma concentração de tensão. E nesse caso de tração com um determinado furo, com diâmetro D, com largura de placa W e espessura de placa T, a gente pode ir numa tabela ou num gráfico e extrair facilmente esse dado, ou até utilizar um software. Nesse caso, o nosso K, ou seja, o nosso fator de concentração de tensão é K igual a 2,35. Então a gente tem que a tensão máxima, ou seja, nesse ponto aqui, ó, correto? Nesse é o que? Concentrador de tensão vezes o que? A tensão nominal ou média, que é aquela que a gente já está acostumado a calcular. Então a gente tem o seguinte aqui: sigma máxima é K vezes força sobre área, que pode ser traduzida então K vezes F, que é na verdade P, né? Então para nós é P. Só que para transformar para newtons, nós vamos multiplicar pela aceleração da gravidade, correto? E qual é a área resistente aqui? É W menos D vezes o quê? A espessura, tá? Então a gente tem o seguinte aqui, ó. 4.000 vezes, não, só um momento, 2,35 vezes 4.000 vezes 9,81 divididos por, quem é W?
50,8 menos diâmetro D, que vale 12,7, vezes a espessura 6,35, tá? Então a gente tem uma tensão máxima de 162,192 megapascais. O que faz, resultado esse que faz com que interpretemos o seguinte: se essa tensão máxima nesse ponto, que possui tensão máxima realmente, é menor do que o limite de escoamento, então a gente está, em tese, com a peça inteiramente segura, visto que se o ponto que possui tensão máxima já é menor do que o limite de escoamento, todos os outros serão ainda menores com relação a ele. Então a gente tem uma peça, se a gente pudesse interpretar dessa maneira, segura com relação ao critério de resistência adotado, correto? Porque a tensão máxima é menor do que o limite de escoamento. Tá? Então assim a gente resolve o exemplo 0,6, ou seja, está distante aqui, bem distante do limite de escoamento, portanto, fenômeno de escoamento distante da realidade dessa peça. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.